Então, pessoal, vamos lá, dando sequência às nossas aulas de anatomia e escultura dental, hoje com a escultura dos premolares inferiores. Então, nós vamos usar estas ceras, que são as ceras dos premolares, e aquilo que foi dito em aula, percebam bastante aquela inclinação da face vestibular em direção à face lingual. Isso nós vamos ter que respeitar nas nossas esculturas. Então vamos começar normal, vamos fazer o arredondamento dessas quinas para marcar a oclusal e depois da oclusal marcada vamos fazer as cúspides e finalizar a nossa escultura. Percebam que a face lingual ela é quase que plana, retilínea aqui, ó, não tem aquela inclinação tão grande. Os dentes superiores tinham uma inclinação maior na face palatina, coisa que nos dentes inferiores isso não acontece. A inclinação maior vai se dar na face vestibular. Então, agora que já estou com as faces mais arredondadas, a gente tem que lembrar que a cúspide palatina lingual desse dente ela é bem menor do que a vestibular. Então eu vou pegar mais ou menos do meio do que seria a minha face oclusal e vou remover um pouco de cera, dando aquela diferença entre o tamanho da vestibular para o tamanho da lingual. Então vou fazer uma inclinação aqui para poder fazer essa diferenciação de vestibular e lingual. Com essa marcação, então percebam que agora eu tenho um volume, uma queda bem grande aqui para a lingual. Eu vou fazer a linha de colo e depois já vou marcar onde onde vão ser as minhas cúspides. Então deixa eu só tirar um detalhe aqui, deixar essa face mais retinha. Vamos marcar onde vai ser a minha linha de colo. E determinar também o tamanho da minha coroa, como eu sempre friso que é importante.
Então, agora eu sei o tamanho que eu vou ter no meu dente. Lembrando então que vai ser importante daqui para cima. E eu vou agora determinar as minhas cúspides. Então, vamos lembrar, eu vou ter uma cúspide vestibular e uma cúspide lingual. Então, no meio da face, eu vou fazer uma pequena linha marcando para eu me posicionar. Lembrando que também, então eu tenho uma cúspide aqui, que vai até o meio, uma para cá. Bem como eu vou ter uma cúspide aqui e outra para cá. Então agora eu vou tirar reto a cera, lembrando que eu vou ter que manter a ponte de esmalte que esse dente possui. Então vou pegar do meio da cera e vou cortar reto aqui, quase como se fosse o canino. E agora em direção ao outro lado. Então já tem um formato quase que naquele formato pentagonal. Preservando o meio da cera aqui, onde vai ser a minha ponte de esmalte, o formato mais pentagonal desse dente, vestibular e lingual. Agora vamos marcar as duas fossetas, terminar de abaixar um pouco a cera e fazer o detalhe agora da vestibular, tirando a cera, arredondando um pouco mais essas bordas, tirando essa linha de marcação que foi feita, e aí nós vamos finalizar o nosso dente. Então vale ressaltar, pessoal, também que por uma vista oclusal, a face lingual ela é menor do que a face vestibular. Então temos que também dar uma diminuída na face lingual desse dente. Vou marcar aonde eu quero minhas duas fossetas. Vou fazer uma fosseta mais ou menos aqui, a outra mais ou menos aqui, lembrando do formato que esse dente tem do olho de cobra.
Lembrando que eu não posso romper a ponte de esmalte. Então agora vamos somente fazer os detalhes anatômicos, agora finalizar com aqueles pequenos detalhes. Vamos arredondar um pouco mais a face vestibular, um pouquinho mais a face distal, vamos fazer uma delimitação um pouquinho melhor das duas facetas e aí vamos finalizar o nosso dente. Lembrando também, nós temos que fazer aquela grande inclinação da vestibular em direção à lingual, que não pode ser esquecida também. Então, ó, outra coisa que tem que ser lembrado é que a fosseta distal, ela é mais em direção à lingual e ela é maior. A fosseta da mesial, ela é mais centralizada e menor. Então, essa fosseta, ela é a distal, pelo seu próprio tamanho, maior, e também pela sua posição um pouco mais em direção à lingual. Uma coisa que a gente pode fazer é fazer um pequeno sulco, rompendo aqui, que alguns premolares possuem. Eu acho bonito esse sulco, então a gente pode fazer um pequeno sulco aqui, uma ranhurinha, que sai da fosseta distal em direção à lingual. Vamos remover então um pouco da cera agora aqui da porção de raiz. Cadê o instrumento? Aqui, então vamos remover um pouquinho dessa cera.
Aqui já está com o dente praticamente pronto. Vamos olhar um pouquinho mais de perto. Vamos marcar um pouquinho mais aqui aquela divisão da vestibular e mesial e distal, bem pouquinho. Vamos afinar um pouquinho mais essa cúspide. Fazer com que ela fique mais pontiaguda. Olhando por oclusal. Também me parece bom. Vejo então o detalhe da cúspide lingual, cúspide vestibular, a própria ponte de esmalte. Vamos abaixar ela um pouquinho, que ela está muito grande. Então agora sim, olhando o dente como um todo, está finalizado o dente primeiro premolar inferior. Então vou dar um brilhinho para poder finalizarmos. Então, opa, tem uma sujeirinha aqui. Então, face vestibular, face mesial, face palatina ou lingual e a face distal. Então, finalizamos o primeiro premolar inferior.